Boa tarde para você que está ligadinho comigo aqui na TV Conecta. Muito prazer, eu sou o Rodrigo Soares e está começando mais uma edição do Tá na Tela, o seu programa de informação, entretenimento, história da nossa região. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública, saúde mental, cultura, empreendedorismo e tem notícias importantes, especiais e mais uma edição do nosso quadro Tá de Carona. Hoje eu tô mais jovial aqui, viu? É que na realidade tô numa gripe tão forte, mas eu vou aguentar. Vamos aguentar o nosso programa aí, viu? E você que tá entrando junto com a gente para acompanhar o Tá na Tela. E nós já começamos o programa de hoje falando de um assunto que continua repercutindo em toda a nossa região. A Ponte do Esqueleto, aquela que está entre Limeira e Corderópolis. Ela acabou sendo interditada após uma decisão conjunta das prefeituras dos dois municípios e também por representantes da Secretaria de Patrimônio da União, órgão responsável pela estrutura. A medida foi tomada após a morte de uma jovem, que é a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade aí do bug jump, né? Realizado no local. E a interdição impossibilitou o acesso total a essa bendita ponte aí, esse esqueleto que ficou colocado aí. E aconteceu após anos de registro, de ocorrência, preocupação relacionada à segurança da área. Nós vamos acompanhar a informação. Por gentileza, Edu, coloca aqui no Tá na Tela, coloca aqui pra gente acompanhar a nossa matéria. A paisagem por aqui tem um novo contraste. Cerca de arame e uma barreira de terra, tudo para impedir o acesso de visitantes ao local. As intervenções aqui na Ponte do Esqueleto começaram na manhã desta quarta-feira. A decisão aconteceu depois de reunião entre autoridades de Cordeirópolis e Limeira, com representantes da Secretaria de Patrimônio da União e da Advocacia Geral da União. O trabalho inclui o fechamento de acessos irregulares. A máquina da Prefeitura de Limeira realizou a abertura de uma vala de aproximadamente 7 metros de profundidade para bloquear a entrada e impedir a prática de esportes radicais. As obras estruturais permanentes, incluindo a construção de muros de contenção, a manutenção das valetas e demais medidas de fechamento da área, permanece sob responsabilidade do governo federal e, por enquanto, a demolição necessita de estudos técnicos. O atual procedimento foi tomado após a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ser arremessada de uma altura de 40 metros, sem equipamento de segurança e morrer no local. Era comum os praticantes e organizadores de eventos escolherem este cenário. A Ponte do Esqueleto está desativada há mais de 30 anos. Esta morte não foi a única no local. Em abril de 2024, uma moradora de Rio Claro, no interior de São Paulo, também acabou morrendo após sofrer uma queda. Kelly Stephanie de Oliveira Alves, de 39 anos, era ciclista e teria parado no local para tirar fotos. Quando encostou na mureta, desequilibrou e acabou caindo. Em agosto de 2025, 2 jovens da capital paulista ficaram feridas ao saltarem de bungee jump. As duas teriam realizado o salto juntas e sofreram múltiplas fraturas. Nesta semana, antes do fechamento, o local recebeu inúmeras visitas e teve gente que realmente se assustou com o cenário. Muito alto, né? A questão aqui da segurança realmente falha bastante e só estando aqui mesmo para ter a noção de quanto é perigoso aqui, né? Só chegar perto aqui para a gente saber a altura e realmente é uma sensação que só quem está aqui mesmo para entender como que é, né? Parabéns, hein? Decisão acertada aí. Pessoal da TV Brasil que fez a matéria e houve uma correção, né? Hoop Jump, é isso, pessoal? É isso, Edu? Me ajuda aí, Edu. Hoop Jump. Que, aliás, foi uma tragédia, né? O pessoal totalmente despreparado, 3 pessoas acabaram jogando essa menina do esqueleto lá. Uma decisão acertada entre os municípios. Demorou, hein? Precisou alguém de peito aí. Eu quero parabenizar o prefeito da cidade de Limeira, a prefeita da cidade de Cordeirópolis, porque lá já tinha sido 5 pessoas acabaram sofrendo um acidente, teve gente que morreu, 5 pessoas morreram no local. O patrimônio da União também, pelo amor de Deus, hein? Vocês estavam esperando o quê? Aí eu passei recentemente lá, o pessoal acabou interditando,
colocando todas as questões lá, impedindo, colocaram máquina, subiram a terra para parar com isso daí de vez, viu? E aliás, tinha uma vereadora também, coitada, ela não foi compreendida aí da cidade de Limeira, ela até dormiu lá por um tempo lá, o pessoal meio que ironizou ela, mas olha aí, ó, olha o caos que aconteceu, né? Essa moça, 21 anos, confiou num serviço prestado de uma empresa e, lamentavelmente, o que aconteceu? Perdeu a vida. Quem assistiu o vídeo, nem vou colocar o vídeo aí de novo, porque é triste demais, né? Eu não quero colocar, mas quem assistiu o vídeo, olha, até no vídeo a pessoa fala, e acorda? Nisso jogaram a moça. Irresponsabilidade total. Uma decisão que marca um novo capítulo dessa história e que segue sendo acompanhada pelas autoridades e também pela população de Araras, Cordeiro, Limeira. E tinha gente aqui de Araras divulgando também. Claro que tem gente profissional que realiza o serviço correto, mas lamentavelmente essa empresa aí deixou muito a desejar. E não era o primeiro caso, tá? Foram 5 mortes nesse mesmo local. Agora a gente vai destacar, sabe o quê? Área policial. Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de joias furtadas em uma residência aqui no bairro do São João, em Araras. Os suspeitos tentaram fugir ao perceberem a aproximação da viatura, mas parte dos objetos acabaram sendo localizados pelos policiais. Vamos conferir os detalhes com a nossa repórter Bruna Lopes? Coloca aí a matéria. Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de joias que haviam sido furtadas de uma residência no bairro São João, em Araras. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira, dia 19. Segundo a PM, durante o patrulhamento, policiais avistaram 3 suspeitos carregando uma televisão e uma bolsa. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles abandonaram os objetos e fugiram. Durante as buscas, os policiais localizaram uma bolsa contendo joias e documentos. Na sequência, 2 suspeitos foram abordados em um veículo. Com eles, os agentes encontraram parte dos objetos recuperados. Os 2 foram levados ao plantão policial para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Militar, um adolescente confessou a participação no furto. Após serem ouvidos pela autoridade policial, os envolvidos foram liberados. O caso será investigado pela Polícia Civil. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. Mais uma ocorrência que reforça a importância do trabalho preventivo realizado pelas equipes da Polícia Militar. Parabéns a todos os responsáveis aí, a polícia fortemente trabalhando dentro do nosso município. O problema nosso que nós temos é a nossa legislação, precisamos mudar o mais rápido possível. E ainda, falando de segurança pública, uma operação especial realizada em Limeira mobilizou dezenas de policiais e teve como foco combate ao crime envolvendo motocicletas. Mais de 200 pessoas foram abordadas durante a ação e dezenas de motos acabaram recolhidas por várias irregularidades. Vamos ver, por gentileza. Edu, roda a matéria aqui no Tá na Tela. A operação da Polícia Militar voltada ao combate de crimes envolvendo motocicletas mobilizou equipes de policiamento em Limeira na última quinta-feira, dia 18 de junho. A chamada Operação Impacto Cavalo de Aço teve como objetivo reforçar o patrulhamento ostensivo e coibir principalmente roubos praticados com o uso de motos, além do furto e da receptação desses veículos. Segundo a PM, durante a ação, 210 pessoas foram abordadas e 201 motocicletas passaram por uma fiscalização. Ao todo, foram registradas 54 autuações de trânsito e 32 motocicletas acabaram recolhidas por irregularidades. A operação integra as estratégias de reforço da segurança pública desenvolvidas na região e busca ampliar a presença policial nas ruas, além de aumentar a sensação de segurança da população. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. Operação faz parte da estratégia de reforço da segurança da região e busca reduzir crimes e aumentar a sensação de segurança à população. Olha, aqui em Araras também a gente precisa fazer, hein? Falar com o pessoal para fazer, porque muitas motos furtadas, as pessoas acabam furtando moto, não para despenar, nada disso daí, viu? Acaba levando para alguns bairros aqui para empinar, para acabar com a moto. Então, parabéns. E o mais triste é quando a pessoa acaba tendo a sua moto furtada, eles acabam modificando a moto. Muita gente, quando consegue recuperar, tem que gastar 2, 3, 4 mil reais aí para poder voltar ao padrão
que é a moto. Então, fica aqui, parabéns pela polícia da cidade de Limeira, polícia militar que fez essa ação. Bom, nós vamos para um pequeno bloco comercial, não sai daí não, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida de todos, a saúde mental. E recebemos a psicanalista Natália Pacola para bater um bate-papo com você de autoconhecimento, emoções e os desafios da vida moderna. Então fica ligadinho comigo que eu volto já. Conexão com o Futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o Futuro. Porque empreender é construir. A Fiat Gaivota é a mais completa concessionária de toda a região, com mais de 45 anos de tradição. Oferecemos veículos de qualidade, atendimento humanizado e condições imbatíveis. Venha conhecer as nossas lojas em Assis, Ourinhos e Araras. Fiat Gaivota, a boa de negócio. Estamos de volta com o Tá na Tela e agora nós vamos falar sobre um tema que cada vez está presente nas conversas do dia a dia. Saúde mental, ansiedade, estresse, cobrança e principalmente excesso de informação e dificuldade nos relacionamentos que fazem parte da realidade de muita gente, não é verdade? Mas será que estamos cuidando da nossa saúde mental mesmo de uma forma que cuidamos do nosso corpo? Será? Para falar sobre esse tema, nós vamos receber a psicanalista Natália Pacola. A Natália, que honra ter você. Vem aqui, Natália. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que privilégio ter você aqui junto com a gente. Agradeço. Que coisa boa estar aqui com você, Rodrigo. Que isso, eu que parabenizo o seu trabalho. A mulher tá cheia de seguidor aí. Saiu lá de Indaiatuba para poder vir aqui para falar um pouquinho do trabalho. Para nós é uma honra ter você aqui, viu? Eu que tenho que agradecer o seu convite. É muito bom estar em Araras, né, conversando com você que tem essa representatividade enorme. Então, obrigada mesmo. O tema de saúde mental precisa ser colocado em pauta, colocado mesmo para as pessoas. E abordado sempre esse tema. Sim, sim. Bom, você já ouviu falar sobre psicanálise? Mas aí fica a pergunta, né? Como explicar de uma forma bem simples para quem está em casa, Natália, o que seria a psicanálise? A psicanálise é um curso livre. Você não precisa ter, não é uma graduação, isso desde Freud. Freud colocou assim há muitos e muitos anos. Diferente da psicologia, que você fica 5 anos numa graduação e vai aprender várias teorias, a psicanálise é uma teoria ímpar. A teoria freudiana, que depois apareceram vários outros teóricos e você aprende com eles também. E diferente da psiquiatria, não dá remédio. Então, é uma função extra. Uma função extra. Aliás, você se dedicou na parte aí profissional para desenvolvimento humano e da saúde mental. Esse foi o seu objetivo mesmo? Assim, você começou já querendo ingressar nisso ou não? Você teve um outro tipo, ou foi uma necessidade? Não, Rodrigo, porque eu falo que em 2020 eu acho que eu colapsei, vamos dizer assim, porque a gente viu que eu achei que o mundo ia acabar. E aí tudo que eu tinha, eu comecei a perder. E eu comecei a perceber que eu teve picos de início de depressão, que eu era muito crítico, achava que a depressão não existia, era uma opinião minha, achava que era falta de vontade, algo assim. Mas a gente percebe que a saúde mental ela precisa ser cuidada. Como que você ingressou com essa questão hoje do seu trabalho? Nossa, isso faz muito tempo. Primeiro, eu sou jornalista, tenho graduação em jornalismo, então eu trabalhava muito com a parte socioambiental. Aí fui fazer direito para trabalhar de modo mais enfático com essa área de meio ambiente. Aí depois eu fui fazer mestrado na Unicamp para lidar ainda mais com a questão socioambiental. E eu percebi que junto ali dos ribeirinhos, do extrativismo, havia essa questão da saúde mental e que precisava ser abordada também. E já gostava da psicanálise, eu sempre amei Freud. Então, fui estudar ainda mais para me tornar uma psicanalista. Fiz vários cursos de psicanálise e uni esses 3 lados
junto da internet, que é algo se que eu aperfeiçoou. amo trabalhar junto da internet. E aí as coisas foram ficando cada vez maiores. Começou no Facebook, aí com 1 seguidor, 2, 3, amigos que se juntaram até que... Explodiu. Hoje, praticamente, mesmo. nas redes sociais, você tem quase 4 milhões de seguidores ao aí, todo. entre TikTok, Instagram, Facebook. Coloca, por gentileza, Edu, o Instagram dela, o TikTok também, porque hoje é o que mais o pessoal tem, né? TikTok e Instagram. Facebook é mais a nossa geração, né? Eu percebo Eu ainda gosto muito do Facebook. Sabe que ainda é a mídia número 1 do mundo, né? É mesmo? O Facebook, sim. Olha, tem um pouco curioso explorado. isso. Sabe que a pessoa, quem que procura uma psicanálise? Quem que pode procurar? A pessoa que está em casa, como que funciona para procurar? Como que é essa busca? Existe esse mito de que só pessoas com sofrimento vão buscar um tratamento em saúde mental. E nós somos uma tríade. É corpo, alma e mente. Então, se você quer quero me conhecer melhor, quero fazer boas escolhas na minha vida. Então, a psicanálise pode te ajudar a fazer escolhas que a gente chama de escolhas conscientes. Que você vai olhar para aquilo e falar, tem mesmo a ver com a minha história de vida? É isso mesmo que vai me fazer ser uma pessoa melhor, primeiro para mim, depois para todos que estão ao meu redor? Então, não é necessário que você passe, como você disse, por uma depressão, ou uma ansiedade, ou tenha um burnout, ou uma crise de pânico, para ir buscar fazer uma sessão de análise, uma terapia. Então, ela pode mesmo servir para tudo na sua vida, para que você se torne realmente uma pessoa mais completa, mais íntegra, sabendo quem você é, aonde você quer ir e chegando de modo mais assertivo aos seus objetivos. Porque a gente vive numa sociedade que cada vez mais a gente percebe que tal esgotamento emocional, pode-se dizer assim, está presente mesmo na vida das pessoas. O que você acha que é? É a tecnologia ou é essa vida tão corrida que a gente está vivendo? Olha, com o surgimento das redes sociais, nós nos expomos mais, não é verdade? E o que acontece com essa exposição? Acontece que eu me comparo com o outro. E essa comparação, ela não é saudável, porque a grama do vizinho sempre vai estar mais verde, né? Eu pensei essa semana falando isso para um amigo meu. Eu falei assim, nossa, eu estava aqui admirando, achando uma situação, e depois eu vi que é completamente diferente. Não, você passa a imagem que você quer ali, né? E o outro, ele pega ele aquilo, compra aquela ele compra imagem. essa ideia e se compara demais. Então, os jovens estão cada vez mais tristes, a sociedade está mais doente, hoje se vê uma sociedade doente, o Brasil está doente, ele precisa voltar às suas origens, saber o que é família, o etarismo, olha como está, né? A gente olha para o idoso não sabe mexer em tecnologia, Isso é ele fato. tem cuidado para isso? Não. Então ele sofre golpes e golpes, está na hora de botar um olhar mesmo responsável e preciso para a saúde mental, para que todas essas questões elas consigam ser debatidas e até melhoradas. Você sabe que eu acho que falta também quantidade de profissionais. Eu acho que longe disso, não estou dizendo que os profissionais não sejam qualificados, nada disso. Ao contrário, estou dizendo assim, a gente precisa tratar tantas pessoas que não têm profissionais suficientes para tratar a população. Você acredita nisso? Com certeza. Você sabe que está até em discussão isso no Congresso, para ver já é um projeto de lei para colocar a psicanálise e outras terapias alternativas longe da saúde mental. Olha o absurdo disso. Em vez de aumentar o mercado, não. Querem restringir. Por qual motivo que querem restringir essa questão? Deixar apenas a psicoterapia para psicólogo e psiquiatra. Eu acredito que nós precisamos regulamentar. Então, precisa mesmo um olhar mais atento, porque a gente vê muita porcaria por aí, né? E para tratar de alguém, primeiro você precisa cuidar de si, senão você não consegue cuidar de ninguém. Eu digo que quando eu não estou muito bem, o que eu faço? Eu vou para a minha terapia, paro de atender e só aí quando eu me sinto melhor que eu volto. Você volta para atender as outras pessoas. Mas é necessário sim uma regulamentação, mas não uma restrição tão pesada do jeito Você tem que uma a gente ideia vê dessa hoje. regulamentação que poderia ser saudável? No aspecto assim da gente conseguir ter mais profissionais desenvolvendo um trabalho dentro do Estado, dentro dos municípios? Eu acredito que tem que haver mais fiscalização desses cursos, porque, por exemplo, a psicanálise. Para você ser psicanalista é uma tríade. Você tem teoria, depois você vai fazer a sua análise pessoal e a supervisão. Então, você vai atender os seus pacientes através da supervisão. E o que a gente vê por aí é cursinho de final de semana, onde a pessoa sai e fala, eu sou psicanalista, e começa a atender.
Sem um preparo maior, né? Sem um preparo maior. Então, exige uma fiscalização constante e colocar normas mesmo para que você possa exercer essa ocupação, porque a psicanálise não é uma profissão, é uma ocupação. E eu vejo isso também em outras áreas do atendimento a pessoas. Então, esse suporte emocional, ele é muito, muito importante, mas com responsabilidade. E o que ajudaria muito, né? E, aliás, deixa eu perguntar uma coisa para você, Natália. Para quem está em casa, como começar a melhorar a saúde mental? Tem alguma coisa? Qual seria esse primeiro passo de começar a melhorar? Você sabe que eu até escrevi um livro sobre isso. Sério? É. Você tá com o livro? Você não está com o livro aqui, tá? Poxa, não estou com o livro aqui. Ah, você vai voltar aqui para trazer esse livro aqui, viu? Mas eu falo sobre... Porque está muito em pauta falar sobre o poder do agora, o poder do hoje, quando justamente eu vejo que é o poder do depois, de você fazer escolhas mais assertivas, você olhar para o seu objetivo e saber caminhar até ele. Porque muitas vezes a gente sai da estrada nessa vida, né? A gente sabe que tem que chegar ali, mas por várias razões nós saímos. E o importante é voltar para essa estrada. E como isso? E como voltar? Como voltar? Aí que você falou. Através de um bom tratamento, de se conhecer melhor. Porque às vezes você acha que está fazendo realmente uma boa escolha, mas ela pode ser uma boa escolha para várias pessoas, menos para você mesmo. Então a psicanálise faz esse retorno ao seu prumo, a quem é você, o que é melhor para a sua vida, sem, lógico, prejudicar ninguém, né? Porque às vezes a gente fala, então isso é um egoísmo. Não, mas para você estar bem com o outro, você precisa estar bem primeiro com você mesmo. Deixa eu perguntar, antes de a gente encerrar aqui, as pessoas que estão em casa, muitas vezes as pessoas não percebem esses sinais. Tem alguns sinais que a pessoa já precisa buscar um profissional? São vários sinais e depende muito do que você está falando. Por exemplo, será que eu estou triste ou eu estou com uma depressão? Não é? Se você passa todos os dias na sua cama, não tem vontade de levantar, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de escovar o dente, sabe, aquele peso, aquela falta de energia, é bom botar os olhos em você ou em alguém que você está assistindo que está nessa situação. Porque isso já é um sinal. É um sinal. Não é algo pontual. Você acorda todo dia bem? Não. Eu também não. Tem dias que eu também não quero levantar Hoje da é cama. um dia que eu não acordei tão bem, mas eu estou aqui com muita disposição, mas por questão de saúde mesmo. Eu percebi que é uma questão de saúde. Eu acabei indo para uma cidade muito fria, eu acho que acabou mexendo um pouquinho. Aí já aquele escalafrio, acorda de madrugada e tal, mas tem dia que a gente não acorda com aquele humor. Parece que você faz? decai. Você está resfriado, o que você faz? Eu vou tomar um remédio. Não é? Ou vou buscar um especialista se eu ver que está uma necessidade muito mais séria. Aí você não está bem psiquicamente, você fala, não, é frescura? Tem gente que tem essa visão, infelizmente. Tem, ainda é um tabu. E a gente percebe também, que eu percebo que quando você fala que a sociedade está doente, principalmente as nossas crianças. Sim, é verdade. E nós vemos também isso com adolescentes, cada vez mais dentro do quarto, né? Cada vez mais fechado. A vida tem ficado muito fechada. Quando a beleza da vida é viver. É você se abrir, olhar o horizonte que a vida é maravilhosa. Está aí para ser vivida. Então, se você percebe que não está tão bom assim para você, não é? Que está difícil, está duro, a gente passa por muito sofrimento, mas tem muito mais coisa boa do que triste. Então, talvez seja a hora mesmo de buscar uma ajuda. Poxa, eu queria ficar falando mais com a Natália aqui, que eu gostei dela, viu? Muito comunicativa, sabe aí do assunto e do tema que está falando, é conhecedora profunda dessas questões. Então, na próxima aí, tem o Instagram, Facebook dela também, coloca o Facebook aí, que ela falou que é a rede social número 1. Eu acho que pelo menos hoje, quando as crianças aí, pouca gente está usando. Mas o Instagram, Facebook, TikTok da Natália, Natália Pacola, o pessoal que quiser conhecer um pouquinho do trabalho, você já vem nas redes sociais mais de 15 anos, Natália. Mas muito tempo. Eu falo muito do Facebook porque eu gosto de conteúdo, mas no Instagram também são milhões de pessoas e quem quiser estar ali comigo vai ser super bem-vindo. Aceito sugestão de assuntos para postar, eu respondo todos os directs que eu recebo, pensando que são centenas por dia, mas eu respondo pessoalmente todos. Todos ali. Então, serão muito bem-vindos. Então você vai lá, entra no Instagram dela, conhece o trabalho dela, que ela veio lá da cidade de Indaiatuba, agradeceu a participação por passar aqui na TV Conecta. E vou deixar as portas abertas, você traz seu livro, viu?
Com certeza. Como que é o nome do livro? Você está deixando a sua vida para depois? Olha, muito forte. Então fala para a pessoa que está em casa aí, pelo Instagram, você está deixando sua vida para depois? Procura a Natália para não deixar e resolver essa situação cada dia mais aí do Belo Trabalho. Lá no Instagram eu estava vendo, estava acompanhando as pautas, as coisas que você coloca. Eu acho que é muito importante as pessoas que estão em casa conhecer um pouquinho do seu trabalho. Elas vão conseguir ter um pouco mais de alívio, isso com certeza, saber lidar melhor com as pessoas ao redor, com aqueles que precisam de terapia e não fazem, e com elas mesmas. Natália, obrigado, viu? Deus abençoe, sucesso e manda abraço para nós, para o povo da querida cidade de Indaiatuba. Obrigado aí pela participação, foi um bate-papo muito legal, importante, esclarecedor e eu quero parabenizar aí pelo trabalho. Ela que está sendo responsável por realizar e ajudar muitas pessoas através das redes sociais e também no seu consultório. Bem, agora a gente vai conferir, sabe o quê? Diz aí, meu amigo Edu, o que nós vamos conferir? Agenda cultural. Tem música, tem teatro, tem comédia. Ó, tá movimentando a nossa região e você não pode perder, tá bom? Então vamos acompanhar, coloca aqui no Tá na Tela pra gente acompanhar a nossa agenda cultural. Quem está em busca de uma programação cultural para os próximos dias já pode anotar algumas opções na agenda. A região recebe atrações de música, teatro e comédia entre quinta-feira e domingo. A primeira delas acontece hoje, em Piracicaba. A humorista Evangélica apresenta o espetáculo Ela Tem o Tino, no Teatro do Engenho, às 8 horas da noite. Nessa sexta-feira, em Araras, o Teatro Estadual recebe o show 50 Mais Musical, com Rodrigo Aldi e a participação especial de Ângelo Máximo, às 8 horas da noite, com entrada gratuita. Já em Mogi Guaçu, o comediante Rogério Morgado sobe ao palco do Teatro Tupec às 9 horas da noite. A programação continua no domingo, novamente no Teatro Estadual de Araras, às 11 horas, o público poderá acompanhar o clássico Pedro e o Lobo, em uma apresentação de Michael Morelli e da Camerata Assus, com entrada gratuita. E fechando o dia, às 7 horas da noite, o cantor Guilherme de Sá se apresenta no mesmo local. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma do Simpla. Uma agenda que promete movimentar palcos da região e oferecer opções para os públicos de diferentes estilos e idades. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. Muito bem, temos opção para você que quer aproveitar os próximos dias, cultura, lazer e entretenimento. É nossa agenda cultural. Nós vamos para um pequeno bloco comercial. No próximo bloco tem mais uma edição do Tá de Carona e a gente volta já já. Não sai daí não. A Fiat Gaivota é a mais completa concessionária de toda a região, com mais de 45 anos de tradição. Oferecemos veículos de qualidade, atendimento humanizado e condições imbatíveis. Venha conhecer as nossas lojas em Assis, Ourinhos e Araras. Fiat Gaivota, a boa de negócio! Essência. Entrevistas, histórias inspiradoras e os assuntos que estão em evidência, com uma linguagem leve, moderna e dinâmica, com a apresentação de Mara Camargo. Informação, estilo de vida e experiências de um jeito único. Essência. Sinta, conecte, viva. Toda sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 18h05. Estamos de volta com o Tá na Tela e agora tem edição do nosso quadro Tá de Carona, uma parceria da Gaivota Veículos, a boa de negócio. Hoje nós vamos falar um pouco mais da trajetória da empresária e influenciadora Cissa Cabrini, uma mulher que se tornou referência para muitas pessoas através do empreendedorismo, da comunicação e da sua atuação no universo da moda. Durante o passeio, ela compartilhou momentos, muito legais de histórias, desafios da carreira e experiências que ajudaram a construir a sua trajetória de sucesso. Por gentileza, Edu, coloca aí no Tá na Tela. Vamos acompanhar a produção?
Tá de Carona com Rodrigo Soares. Tá de Carona com Rodrigo Soares. Oferecimento Grupo Gaivota Veículos. A boa de negócio. Chegou a hora de você ter um carro 0 km, zerinho. E esse cara conhece tudo, Gael, para passar as novidades aí, Gael. Conta um modelo novo, Gael. Beleza, esse daqui é o Fastback modelo 2026. SUV Coupé, o queridinho da galera da Fiat. Central de multimídia gigante, banco de couro na versão Impetus, com opcional de teto solar, câmbio automático CVT, motor com 130 cavalos híbrido e olha o porta-mala. São 600 litros, dá para levar tudo que a família precisa. É o carro perfeito, com custo-benefício excelente e com bônus enorme usado na troca. Taxa 099, é a oportunidade de trocar de carro. Tá vendo só? Não perca a sua oportunidade, vem para Gaivota Veículos, a boa de negócio, que você viu os melhores veículos só aqui. Exatamente. O endereço? Avenida Padre Alarico, 1420, Araras. Vem pra cá. Então vem pra cá. Pessoal, tá começando o Tá de Carona e eu estou com ela, Cissa Cabrini. Entra, minha amiga Cissa. Que honra, que privilégio ter você aqui. Agradecer a Gaivota Veículos, a boa de negócio. Tudo bem? Tudo bem, Cissa? Tudo. Muito obrigado, fique à vontade. Já estou. A Cissa Cabrini, que aliás, eu decidi chamar ela porque as pessoas estão conhecendo o trabalho dela, ela é muito conhecidíssima nas redes sociais, mas o nosso programa ela tem algo muito legal que chama Tá na Cena. Isso. Com Cissa Cabrini. E as pessoas queriam conhecer ela, queriam conhecer quem que é a Cissa. Quem acompanha pelas redes sociais, claro que já conhece a história dela, mas quem não acompanha só pela TV, vai conhecer a Cissa. Cissa, você é ararense? Ararense, raiz, né? Nasci aqui até hoje, graças a Deus. E só tenho que agradecer a Araras, né? Pelo acolhimento sempre. Casada, tem filhos, a informação que eu tenho, né, Cissa? Sim. Maravilha. Você tá mora no mesmo bairro há muito tempo ou não? Mudou? Conta um pouquinho. Conta quem é a Cissa. O pessoal quer saber. Os outros vê você lá apresentando, mostrando os eventos importantes da cidade. As pessoas querem saber se é comerciante, não é? Conta, Cissa. A Cissa, olha pra cá mesmo, né? Pode olhar pra onde você quiser. Pra cá, pra câmera, pra fora. Fica à vontade, Cissa. Aqui você comanda. A Cissa Cabrini, Maria Cecília Cabrini Pereira dos Santos, nascida em Araras. Hoje, esposa, mãe de 2 pessoinhas maravilhosas, nossos filhos, né? Rafa e Fernando. Sou empreendedora já há mais de 40 anos. Comecei a trabalhar com 12 anos em loja de calçados, tá? Morria de vergonha, me escondia atrás da prateleira, mas eu precisava trabalhar. Venho numa família bem simples, 5 irmãos, onde nós todos precisávamos trabalhar. E as coisas foram acontecendo. Sempre fui muito sonhadora, né? Gostava de comerciais, gostava de foto. Sempre acho que eu herdei da minha mãe, né? Essa coisa da moda. Minha mãe muito simples, mas ela tinha um bom gosto, né? Pouquinha peça que ela comprava já despertava uma curiosidade diferente. E foi quando trabalhando lá em loja de calçados, aí fui para banco, graças a Deus. Fui para loja de calçados de novo, que o negócio meu era comércio. Comércio. Onde até aí a gente vendia muitas coisas fora a loja, que era chapeados, enxoval, eu ajudava minha mãe em tudo, para despesas da casa. E quando tive vontade de vender roupas, um quartinho de uma das casas, olha a 14ª casa que a gente já tinha mudado, tá? Solteira ainda, né? De um quartinho onde meu pai falou, nossa, aqui dá uma lojinha. Isso é um start. Você acha que você entrou nesse ramo do empreendedorismo por causa do comércio? Sim, despertou, na verdade, que eu levava gente pro comércio, nem sabia, né? Mas a minha mãe sempre foi comunicativa, eu tímida, mas sempre comunicativa. Só que esse despertar foi o que aconteceu, mas quando eu comecei mesmo na loja de calçados, onde eu aprendi, né? Foi a raiz ali, né? Foi a minha base, onde eu fui desenvolvendo, que eu gostava. Olha, que legal, né? Cissa. Aprendi muita coisa, olhar olho a olho no cliente, nunca olhar de cima e embaixo, muita coisa ali, né? Que a gente aprende e leva pra vida. E a loja começou a acontecer, comecei a buscar roupa, trabalhava na loja
lá na Firenze. E meus finais de semana eu não tinha mais, não tinha hora de almoço. Eu e minha mãe vendia esses horários, estudava à noite. E teve um belo dia, eu falei, não, eu vou sair da loja, eu e meu marido, né? Vou tentar uma lojinha, onde começou numa portinha ali do lado da Visual, né? Bem pequena, porque eu já tinha mudado de casa de novo e não ia ter esse espaço mais, entendeu? Esse espaço para poder começar a história é bem longa, tá? Mas Deus foi tão generoso, né? Espírito Santo, a gente sempre joga para o universo, né? Nunca ficamos olhando o outro, sempre trabalhando certinho, olhando o nosso caminho, acertos e erros. E foi dando certo, demorou, claro, que tudo que para dar certo tem que plantar, né? Regar bonitinho. E você foi para colher essa projeção e foi crescendo o comércio, não foi? Foi crescendo, assim naturalmente. E começamos a fazer muitos desfiles. A gente fazia Miss Araras, Mr. Terceira Idade, Miss Bancários, Miss Expressão, tudo quanto é Miss. Então a gente botava a cara, né? Você sabe de uma coisa que eu nunca mais esqueço? Porque era assim, a gente colocava um cartaz na frente da loja, eu e minha mãe, e a gente ia fazer compra, tá? Escrito assim, fechado para compras. No outro dia, ficava muita gente esperando. Esperando já? Era uma salinha, tá? Ô Cissa, você acha que você teve esse sucesso pela visão? Você entendeu o que as mulheres de Araras queriam na época? Eu sempre gostei de roupas. E eu não tinha condições de comprar roupas. E o pouco que eu tinha, que eu dividia com a minha irmã, isso me despertava o que? Moda, a vontade de ter mais peças, né? Eu me lembro quando eu pedi a conta lá na Firenze, o Demar falou muito assim pra mim, não pegue roupa ainda pra você. Fique tempo sem pegar nada. E eu fiz isso. Olha que legal ver essa experiência. Eu me lembro do primeiro look que eu inaugurei a lojinha, me lembro. Mas eu me lembro que eu não pegava também. E esse dinheirinho aí que a gente começou a implantar com compras de roupas, foi de um dinheiro que o Edson vendeu um Fusquinha, que era para construir uma casa que estava construindo, muita luta, que ele apostou. Ele acreditou no seu sonho. E eu falei, eu vou ser sócio de você. Consegui vender muito sapato antes de sair da Firenze, né? Naquele final de ano. Consegui um valor legal, fiquei sócia do marido. Sim, que era noivo na época, tá? Que história bonita, e hoje é seu esposo e tá muito tempo junto com você. Saiu do banco pra ficarmos juntos. Pra ficar junto. E que construção bonita, porque às vezes é muito difícil você ter um empreendimento junto com a esposa. Não é uma realidade. Só que você construiu isso e você conseguiu juntos fazer essa história. Só que aí as pessoas perguntam, poxa, mas como que a Cissa, que era tímida, que acreditou num sonho, fez tudo acontecer com sua loja, como que ela decide entrar pelo meio de comunicação das redes sociais? É uma pergunta que todo mundo tem curiosidade, Cissa. Isso foi evoluindo, tá? Que quando surgiu a oportunidade também de eu modelar mais tarde, que eu comecei, na verdade, com 30 e poucos anos. Eu cheguei a participar de desfiles com uns 20 anos. Mas modelar mesmo São Paulo, Campinas, eu tinha 37 anos, eu acho. A Cíntia Zaninari que me lançou na época. Muito tímida mesmo, mas o primeiro comercial que apareceu pra mim, eu não sabia que eu ia ter que olhar pra câmera e tal. Foi lá no SPTV ainda. Que legal! Eu achava que ia pegar só uma sacola e sair. Não, foi mais que isso. Veio despertar também. Fiz book e tal, comecei. O que fez eu ficar menos tímida, porque todo mundo tem uma timidez, né? Menos tímida, foi começar nos testes, fazer coadjuvante, fazer figurante, apareceram os principais. Isso foi me desbloqueando. Só que interessante, né? Nessa trajetória, eu já tinha loja e minha mãe lembra que eu tinha vergonha de atender telefone. E quando as agências ligavam por algum trabalho, no lugar de eu vibrar, eu ficava nervosa, eu falava, e agora? Como é que eu vou? Não queria nem que ligasse, vai vendo, vai cada coisa. Mas foi fluindo, eu fui desinibindo, e de uns 6 anos pra cá, eu acredito que eu dei uma desabrochada. Por quê? Eu falo assim, tem que ter um momento na sua vida, ou você vai ou você fica. Acho que em tudo, né? Você acreditou? Antes da pandemia, eu ia fazer alguns provadores, algumas coisas, eu ouvia crítica. Não, mas você tá falando muito isso. Isso me bloqueava, eu não fazia, deixava para outras pessoas fazerem. Veio pandemia, não tinha quem fizesse, porque a loja fechada, 2 lojas, juntamos 2 lojas em uma, 14 meninas numa loja só, e não podiam ficar todas também nesse ambiente. Eu comecei a fazer
Eu falava muita coisa legal no início, depois eu falava sobre alguma peça, não muito, que eu me achava assim invasiva também de fazer sobre as outras que eu tinha, sabendo que muitas pessoas não estavam bem. Não estavam bem naquele momento. Exato, era difícil para mim. Mas eu vi que eu tinha que fazer. Porque eu venho de uma geração, vou explicar até melhor isso. Eu venho de uma geração lá atrás que o empreendedor, o empresário, o dono, não era para ficar aparecendo nas redes sociais. Era um bastidor. Isso, é um tabu isso, né? E eu ainda tenho isso em mim um pouco. Eu me solto às vezes melhor, falando com você aqui, fazendo um merchan para uma ótica, do que na minha própria empresa. Olha só, Cissa. E quando eu comecei a fazer isso na pandemia, que a gente podia só ficar na porta recebendo carnê e não podia entrar ninguém, eu ficava no espelho ali perto, meu marido por ali, e eu fazia. Mas eu e ele, eu não me sentia tão bem em fazer, e nem ele, eu lembro. Só que começaram a chegar pessoas ali, me emociona de lembrar isso, eu lembro até as clientes que são. Continua a fazer o que você está fazendo. A gente está ficando assim, incentivada, inspirada. Me lembro um amigo, Alexandre, me levou um amigo que eu nem conhecia na época, hoje é um amigo, em floricultura, né? Ele levou flores para mim, falou, olha, eu precisei trazer, porque o que você está comentando de manhã está me inspirando a continuar. Olha então, só, isso Cissa, foi algo que te marcou e falou assim, não, eu tenho que, eu posso. Olha, tô arrepiada, tem que continuar. Eu me esforcei muito. É tão gostoso quando as pessoas acreditam em nós, né, Cissa? Eu fiquei muito feliz na época, me incentivou, lógico, tem as críticas ou não. Eu não liguei mais do jeito que eu falo, se eu errar o português tudo bem, se eu não falar tão bem tudo bem. O importante é você passar algo verdadeiro para alguém, que eu sou muito, muito verdadeira, tanto no olhar quanto na fala, tá? Isso eu levo na minha vida, no meu trabalho, em tudo que eu faço. Aprendi assim com meus pais. Meu marido, claro, né? Cissa, e aí você começou nas redes sociais, viu que o negócio engajou, e aí de repente começa a Cissa ganhar espaço como social media. Muito obrigada. Beijo, viu? Gratidão, beijo. Um abraço forte pra você. Sucesso pra todas pra nós. todos nós aqui, sem falta. Ó. Beijo, Cissa. Fica com Deus. Cissa viu? Cabrini junto com a Tchau. gente, encerrando aqui o nosso Tá de Carona, oferecimento Gaivota Veículos, a boa de negócio com os melhores veículos. Tchau, Cissa. Tchau. A gente vai embora, hein? Nosso Tá de Carona. Tá de Carona com Rodrigo Soares. Oferecimento Grupo Gaivota Veículos, a boa de negócio. Muito legal conhecer um pouquinho da história da Cissa, nossa parceira aqui no nosso programa, viu? Gratidão, viu, Cissa? Adorei. Pessoas que transformam com muita dedicação, trabalho e propósito em inspirar outras pessoas para crescer a cada dia mais. E o nosso programa vai chegando ao fim, infelizmente. Muito obrigado de coração pela sua companhia e audiência, pelo carinho de sempre, viu? E não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @tanatela.conecta. Lá você acompanha os bastidores do programa, fica também por dentro das principais notícias da região e confere conteúdos exclusivos e produzidos pela nossa equipe. Se você tem uma empresa ou um comércio ou presta qualquer tipo de serviço e quer divulgar sua marca para toda a nossa região, entre em contato com a equipe comercial da TV Conecta. Venha ser parceiro do Tá na Tela e fazer parte desse projeto que cresce cada dia mais. Fique com Deus, um beijo, ótima quinta-feira para você, obrigado de coração pelo carinho, tá bom? Fui, tchau!